Agora vamos. Então, gostaria de ressaltar, antes de começarmos, que a presença será contabilizada por meio do Google Meet, portanto, não há necessidade de preenchimento de outro formulário. Peço que mantenha seus microfones desligados para evitar interferência na apresentação. E ao final das apresentações, poderemos fazer algumas perguntas que vocês tiverem dúvidas, né? E os palestrantes poderão responder. O encerramento será realizado pelo YouTube às 21h10. O link será enviado pelo chat ao final da nossa discussão. Dando início, então, aos trabalhos, a primeira a apresentar é a Cláudia Braga, que é técnica pericial do Núcleo de Políticas Públicas do Grupo de Apoio Especializado do Ministério Público do Rio de Janeiro. Fique à vontade, então, Cláudia. Eu vou disponibilizar aqui a apresentação da Cláudia, que ela está com uma dificuldade lá, que ela está com a internet dela não está suportando, então eu vou disponibilizar, tá bom, gente? Bom, posso ir lá? Vamos lá, tá aparecendo, gente? Tá, sim. Ótimo, então, vamos lá, só um segundinho, que o computador aqui é meio lento também. Sem problemas, eu começo me apresentando. Por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, enfim, a possibilidade de estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema, que é um tema importante, um tema fundamental, relacionado a direitos e saúde mental neste contexto específico, né? Muito tem se falado sobre a pandemia, sobre a saúde, e nem tanto assim sobre os direitos humanos nesse contexto. Então eu queria agradecer essa oportunidade, enfim, a possibilidade de falar com vocês hoje. Para contextualizar a minha fala, como a Jussara comentou, atualmente eu trabalho no Ministério Público com processos de desinstitucionalização e também elaborando análises técnicas sobre redes e serviços de saúde mental, mas além disso eu sou pesquisadora de políticas públicas e sistemas de saúde mental, considerando o cenário internacional, e colaboradora da iniciativa Quality Rights do Departamento de Saúde Mental da OMS. Então, é desse lugar, pensando o que vem sendo discutido internacionalmente desde o início da pandemia em relação à saúde mental e direitos humanos, que hoje eu vou conversar com vocês, tendo como foco a discussão sobre serviços e sistemas de saúde, tá bom? Bom, então, assim que começar a apresentação... Não tá aparecendo, gente? Agora tá. Ela não tá em tela cheia, Jussara. Ela tá não? Peraí, então. naquela seleção de edição, sabe? Tá, só um segundinho, vamos voltar aqui pro começo. Você precisa, Jussara, antes colocar lá no PowerPoint em modo de apresentação em janela. Isso. Depois você vem aqui em apresentar e coloca uma janela e escolhe aquela janela. Tá, senão vai aparecer a tela do seu computador toda. Uma janela. Não, é que o problema foi que apareceu a outra. Eu esqueci de colocar. Agora vai. Deu? Isso. Foi. Maravilha. Beleza. E obrigada, Jussara, por colaborar com isso, tá bom? E passar os slides. Bom, então podemos começar. Se puder passar o primeiro, por favor. Vamos lá. Então, vamos retomar o início da pandemia, né? O início de 2020. No cenário internacional, no início desse ano, quando começa a pandemia, duas questões elas são levantadas no campo da saúde mental. A primeira dela é se as consequências da pandemia significariam uma segunda onda de problemas de saúde mental, o que teria um impacto nos serviços e sistemas de saúde mental, depois de um primeiro impacto por conta do Covid mesmo, enfim, no sistema de saúde em geral. E a segunda questão colocada era se a pandemia traria um desinvestimento em saúde mental e na oferta de serviços, seja em razão dos recursos serem deslocados para outros campos da saúde, para poder, enfim, atender a demanda emergente da Covid-19, e seja pelo próprio fechamento de serviços ou disponibilização de leitos, por exemplo, em hospitais gerais, que seriam antes para a saúde mental, para atender casos de Covid. Então, essas eram as duas grandes questões do início da pandemia, né? E este gráfico aqui é um gráfico que circulou muito, que elaborou foi uma escola chilena. A curva verde significaria essa segunda onda
que seria o impacto na saúde mental. E aí, então, a preocupação era justamente essa, no cenário internacional, né? Como é que nós organizamos serviços e sistemas de saúde para responder a este impacto? Pode passar, por favor. Bom, então essas duas questões, né, que eu coloquei, que são as fundamentais, colocadas no início da pandemia, quais seriam os impactos da pandemia no sistema de saúde mental e de serviços, e como é que os países responderiam a isso, eles levavam em consideração principalmente a sobreposição de dificuldades e desafios colocados pela pandemia em sistemas de saúde mental no cenário internacional muito fragilizados. Então, já fragilizados, haveria essa sobreposição de desafios. Os desafios, então, eles envolveriam desde a lógica e da estrutura dos serviços mesmos, até a necessidade de reorganização de práticas em serviços já existentes, que, por exemplo, foi o que a gente viu aqui no Brasil, né, como a necessidade de criação de outras formas de atenção dada a exigência de distanciamento físico, e também, enfim, outros desafios incluíam os impactos socioeconômicos relacionados com essas medidas necessárias para conter a pandemia, como, por exemplo, os lockdowns. Pode passar, por favor. Bom, em relação a essa primeira preocupação, né, sobre quais seriam os impactos da pandemia na saúde mental, a discussão ela também versava um pouco sobre... tinham dois temas principais. O primeiro era, assim, em relação às pessoas que já são usuários de serviço de saúde mental, como é que a gente garante a continuidade da atenção? Então, como nós não interrompemos a atenção a essas pessoas, que significa garantir o direito à saúde. Essa era o que estava a discussão de direito que estava por trás dessa questão. A segunda questão era, bom, e se houver novas demandas de saúde mental, considerando as medidas de isolamento e os impactos socioemocionais colocados pela vivência dessa experiência? E aí vai desde a experiência de luto até a angústia sentida pelas desinformações que circulavam e receios em relação ao futuro. Então, para responder a isso, o Movimento de Saúde Mental Global, ele inicia uma série de ações alinhadas à Organização Mundial de Saúde. Essas ações incluíam, então, assim, alguns dos principais atores que participaram desse processo, o Movimento de Saúde Mental Global, a The Lancet Psychiatry, e este último movimento, que é uma comunidade internacional para ações inovadoras em saúde mental. Essas ações, elas incluem, então, a advocacy junto aos países para ampliação de recursos para a saúde mental, envolviam a organização e elaboração de documentos e instrumentos sobre como promover a saúde mental, e também webinars para compartilhar como os países estavam respondendo aos desafios colocados. Aí pode passar, por favor, Jussara. Então, foram diversos webinars que foram realizados, enfim, que buscaram entender as experiências chamadas do campo, né, e diversos recursos que foram lançados, que iam desde guias e princípios sobre como atuar em saúde mental neste contexto de pandemia para garantir o direito à saúde, até, enfim, e aí eles iam de dimensões gerais da saúde mental a questões de respostas imediatas. Então, como responder imediatamente a estes problemas. Outras questões também colocadas e apresentadas como recursos eram a atenção a grupos específicos. Então, por exemplo, a população em situação de rua, a população migrante e imigrante, a relação a crianças e adolescentes. E esses materiais todos, que foram muitos, eles podem ser encontrados em grande medida nesse site que eu informei para vocês, que é de um desses movimentos. Eu sugiro, enfim, que se vocês tiverem interesse, vocês possam acessar. Aí, por favor, pode passar. No âmbito específico da política, né, então aquela ali era a dimensão da prática do serviço. Então, como é que os serviços iam se reorganizar para poder fazer atenção em saúde mental, neste contexto, garantindo o direito à saúde. Já em relação a uma discussão mais política, um dos resultados desse movimento foi a elaboração de um conjunto de recomendações para a construção de políticas públicas de saúde mental. Elas podem ser agrupadas nesses 5 grandes temas que estão dispostos, né? Então, o primeiro seria promover a resposta às necessidades básicas das pessoas, como parte de qualquer intervenção de saúde mental e apoio psicossocial. A segunda, priorizar o atendimento a pessoas com graves problemas de saúde mental e grupos vulneráveis. Terceira, proteger e promover a saúde mental dos profissionais do cuidador. A quarta, promover o uso de mensagens inclusivas, canais de comunicação informais e colaboração com cuidadores, para envolver aquelas populações que são mais difíceis de alcançar. E, por último, criar mecanismos centrais de tomada de decisão e parceria intersetorial para uma resposta mais eficiente. Sim, sem dúvidas, em relação a todas essas questões, sim, essas 5 colocadas, elas são questões consensuais. Sim, não há quem discorde de que essas são questões que devem ser colocadas para construção de políticas públicas efetivas em saúde mental, em qualquer momento, incluindo neste momento de pandemia, né? E também é importante ressaltar
que neste primeiro momento, esses documentos lançados, eles tiveram um lugar importante de poder oferecer recursos rápidos para as pessoas que se sentiam diante de uma emergência muito despreparadas para atender em saúde mental. E no campo da política, por exemplo, ficamos sabendo agora recentemente que um dos impactos desse advocacy que foi feito junto aos países para ampliar os recursos de saúde mental, teve como resultado em Portugal uma ampliação inédita do financiamento para a saúde mental para o ano que vem. Sim, e foi em razão dessa advocacy, em razão da pandemia, sim. No entanto, é fundamental que essas questões, que seja promover atenção em saúde mental e fortalecer os serviços, elas venham acompanhadas de um debate crítico, porque afinal não é qualquer serviço de saúde mental que nós queremos, não é qualquer serviço de saúde mental que garante direitos, não é qualquer sistema de saúde mental que garante direitos e sistema de saúde em geral. Então, nesse sentido, alguns atores no campo internacional, eles colocaram questões importantes para o debate, e aqui eu vou me aprofundar em dois, seja pela relevância que eles tiveram, pela relevância que eles têm, seja porque são mais conhecidos do público brasileiro, né? Que é o Daniel Cunhas, que foi o Special Rapporteur da ONU para o tema da saúde, mandato até junho desse ano, se eu não me engano. Ele produziu relatórios importantes que tiveram impacto também na saúde mental brasileira. E o Benedetto Saracino, que é um velho conhecido autor aqui do contexto brasileiro. Então, pode passar, por favor. Então, para lá. Então, assim, para a gente ampliar a discussão sobre direitos e saúde mental no contexto de pandemia, que não seja especificamente só sobre o direito à saúde, né? Então, essas críticas colocadas no cenário internacional, experiência de tristeza. Oi? Cortou. Vou retomar. Então, essas críticas demandam, primeiro, né, lembrar que nem toda experiência de tristeza ou de sofrimento, ela torna-se um problema de saúde mental. E, em segundo lugar, lembrar que as políticas de serviços de saúde mental precisam pensar e estar para além daquilo que é específico ali da área da saúde, né? Isso porque os problemas de saúde mental estão relacionados com determinantes sociais. Então, bora lá? Em relação à primeira questão, sim, primeiro a gente precisa reconhecer que, claro, pode ser que a situação da pandemia gere novas demandas de saúde mental para pessoas que já são usuários dos serviços específicos de saúde mental. Nesse sentido, nós vamos se tornar usuárias mais frequentes desses serviços. E também pode ser que pessoas que não apresentassem antes problemas de saúde mental venham a apresentar. No entanto, e aqui a primeira questão que a gente precisa tomar cuidado, quando a gente pensou nesse boom de práticas de saúde mental que teve no começo da pandemia, se todo o sofrimento social gerado pela situação de pandemia, como a sensação de perda de contatos relacionais, a interrupção do cotidiano e a própria tristeza pelos fatos colocados, seja os fatos públicos e seja do âmbito privado, enfim, do âmbito íntimo, se todo esse sofrimento social ele for entendido enquanto uma demanda de saúde mental que necessita de atendimento especializado, corre-se um sério risco de psiquiatrizar e psicologizar questões sociais. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa estar atento. Isso é um problema, evidentemente, porque para as pessoas seria ofertado como resposta ao seu sofrimento algo diferente da necessidade real da pessoa. Por exemplo, alguém que, enfim, que teve um contato social menor durante a pandemia, se oferta imediatamente um atendimento psicológico. Não sei, sim, temos que nos questionar se é por aí que seria a melhor atenção em saúde mental para essa pessoa, né? Então, esse primeiro problema, porque você oferta respostas que não são condizentes, de fato, com a necessidade da pessoa. Número 2, você pode criar demandas adicionais para serviços de saúde mental. Isso é um problema, enfim, principalmente na atenção básica. Pode ter um aumento ali do número de encaminhamentos para atenção básica e também para os CAPs, pelo menos no âmbito do acolhimento, né, daquele primeiro atendimento. E terceiro, porque no limite, enfim, isso é uma transformação de experiências de vida e experiências coletivas em demandas de saúde mental individual. E isso vai contra o que tem sido colocado como perspectiva da saúde mental no mundo, no cenário internacional. Daí que esses autores, principalmente o Benedetto Saracino, ele vem colocando a necessidade de a gente pensar a experiência dessa pandemia também a partir do conceito de sofrimento social. A ideia de sofrimento social, ela é entendida como uma vivência de sofrimentos pessoais que tem correlação direta com situações e questões sociais. Ele foi um conceito desenvolvido primeiro por um psiquiatra chamado Arthur Kleinman. E a proposta desse psiquiatra era justamente essa, evitar
com que sofrimentos sociais se tornassem demandas para a psiquiatria, né? Então, como é que a gente pode pensar esta outra dimensão do que é o sofrimento humano? Então, a ideia do sofrimento social, ela envolve, conceitualmente, uma dimensão que, então, é a experiência do sofrimento, vivida no âmbito íntimo e pessoal, e uma dimensão que é do âmbito público coletivo. Nessa mesma linha, também usado pelo Benedetto Saracino, um outro termo, que, traduzido para o português, seria sofrimento urbano, que tem essa ideia do encontro de histórias pessoais e individuais com histórias coletivas de mal-estar. São questões que estão para além do campo das enfermidades, para além do campo que é do adoecimento. Então, nesse sentido, esse é o primeiro alerta que a perspectiva crítica coloca para a gente, de que é preciso certa cautela no uso exagerado e indevido desses recursos todos que foram lançados e elaborados nos tempos de pandemia, para que a gente não faça um uso indiscriminado e transforme qualquer experiência de tristeza em uma demanda específica de saúde mental. É preciso uma cautela nesse sentido, né? Agora, é curioso notar que no cenário internacional também, e aqui no Brasil, uma tendência que circulou, assim, não existe um dado em relação a isso, é algo que a gente escuta a partir desses relatos de webinars, enfim, e de colegas que trabalham em outros países. Que essas plataformas que foram criadas, principalmente de atendimento psicológico, elas não tiveram uma adesão tal qual esperada. Sim, em muitos casos o que aconteceu é que o número de psicólogos cadastrados nessas plataformas foi superior ao número de pessoas que procuraram atendimento psicológico. Não existe uma resposta para isso, porque, sim, não tem, ninguém pesquisou isso ainda, mas fica como uma questão de pesquisa, né, e talvez a questão seja essa, de que esse tipo de atendimento, de plataforma, ele não respondia à necessidade que estava colocada para as pessoas. Aí pode passar, por favor? Agora, sobre este segundo ponto, que é enfim, em relação à necessidade dos serviços de saúde mental precisarem estar além, pensarem além das questões específicas da área da saúde, eu queria destacar como exemplo um editorial que foi recentemente lançado por essa revista, que chama Health and Human Rights, foi publicado em junho de 2020, e um dos autores é o Daniel Cunhas. Esse editorial ele foi importante porque ele traz outras questões que não estavam colocadas antes no debate, ou pelo menos não estavam colocadas tão claramente, sobre direitos e saúde mental. Então, esse trecho que eu destaco especificamente aqui do relatório, o que ele vai afirmar olha, a pandemia ela oferece uma ilustração de que há diferentes determinantes sociais que estão interconectados com a saúde mental. E aí, para isso, ele dá uma série de exemplos. Então, por exemplo, a questão do impacto da perda de liberdade para uma pessoa que vive com alguém que é um perpetrador da violência. Né? Isso é um problema também de saúde mental, assim, é um determinante social que impacta a saúde mental que nós precisamos pensar. Uma outra questão, como determinante social, a perda de emprego para pessoas que já vivem em situações de pobreza, ou que, enfim, vão passar a viver. Outro determinante social. Mais uma questão, a experiência de viver em casas lotadas, né? Então, de habitações precárias e sem as condições adequadas de moradia. Um outro ponto, esse aqui eu vou ler, porque eu acho bastante importante que isso tenha sido dito em um editorial de uma revista do campo. Então, o impacto da exposição ao risco do Covid-19 nos trabalhadores da saúde e em outros trabalhadores essenciais, entre aspas, pertencentes a grupos minoritários e que sofrem discriminação no local de trabalho e não têm outra opção a não ser trabalhar. Sim, o que eles querem destacar com essa questão então a gente também está dizendo de pessoas que ficaram expostas a situações de risco diversas, porque não tinham opção que não seja trabalhar, e que, enfim, e que nunca tiveram voz e poder de discussão no seu próprio trabalho, mas que nesse momento eram chamados de profissionais essenciais, né, e que em outros momentos não serão de novo profissionais subjugados e colocados numa condição sem poder. Enfim, e diversas outras questões. Pode passar, por favor? Então, além disso, que são os determinantes sociais de saúde, esse editorial, ele levantou, pela primeira vez, a ideia de que, enfim, também o vírus ele não é democrático. O vírus não é democrático e ele não atinge a todos igualmente. Então, nesse trecho aqui que eu destaco, ele fala sobre a discriminação, a falta de poder e a exclusão social que produzem taxas de mortalidade excessivas em populações de minorias raciais e étnicas de todo mundo, e que esse padrão também vai ser visto em relação às pessoas que experimentam sofrimentos mentais. Basicamente, o que esse editorial ele coloca, ele abre o debate para afirmar
que os determinantes sociais, eles são necessários para a gente poder pensar direitos em saúde mental também em contexto de pandemia, e por isso que agora eu gostaria de tratar com vocês um pouquinho sobre alguns desses determinantes sociais. Pode passar. Desculpe. Antes, também acho que é importante a gente lembrar, né, que é muito vasto hoje em dia a literatura que descreve as relações estreitas entre a saúde mental e as condições de pobreza, as condições de educação e as condições de habitação. No sentido de que pobreza, baixo acesso à educação e condições precárias de moradia impactam na saúde mental, mas também as pessoas que vivenciam problemas de saúde mental e não recebem o devido suporte de serviços, elas têm impactado diversas dimensões na sua vida. Ampliando a pobreza, ampliando os problemas de moradia e ampliando a precariedade de inserção no trabalho e nos sistemas educacionais. Isso vem sendo claramente colocado na literatura há muitos anos, e isso continua sendo uma questão hoje em dia. Então, isso também dá para a gente poder pensar a questão dos determinantes sociais. Pode ir agora? Pode passar? Pode sim, por favor, Jussara. Então, primeiro, em relação a trabalho e renda, né? É sabido que trabalho e renda são fatores de proteção à saúde mental em qualquer situação. O trabalho ele proporciona um lugar social para as pessoas, uma identidade reconhecida e valorizada socialmente. E também o trabalho na vida adulta, ele é um dos principais cenários de vida da população. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de saúde mental, na perspectiva da reabilitação psicossocial, o que a gente visa é atuar a partir dos principais cenários de vida das pessoas. Por isso o trabalho tem um lugar central nas estratégias de reabilitação psicossocial. Bom, a renda, além de, obviamente, possibilitar a sobrevivência, ela também cria para as pessoas oportunidades de exercício e de negociação na vida social. Então, o trabalho com renda associada, além dele ser um direito, ele amplia a autonomia e participação social de pessoas com problemas de saúde mental. Ele é um direito, o trabalho com renda associada. E em tempos de pandemia, a gente sabe que muitas pessoas tiveram a sua renda afetada e tiveram também o seu trabalho impactado. Isso significa que para as pessoas, pensando naquele ciclo, né, que eu apresentei anteriormente, para as pessoas que já vivenciam problemas de saúde mental, pode ser que mais direitos sejam afetados, e também para aquelas pessoas que ainda não vivenciam, podem vir a vivenciar. O próximo, por favor. Cláudia, você tem mais 5 minutos. Então eu vou correr. Bom, em relação ao morar, a moradia em uma casa digna com recursos mínimos é condição importante e é fator de proteção social. Ter um lugar para habitar possibilita que a pessoa se organize para a sua vida cotidiana, para dormir com segurança e dispor de um lugar para estar, né? É nesse sentido que, por exemplo, as experiências de Housing First em saúde mental são fundamentais. Pode passar, já que estou com pouco tempo. Outro determinante social é a rede social e familiar, né? Dispor e acessar de rede social é de qualidade, não é qualquer rede, também é um fator determinante, e a autonomia de uma pessoa está relacionada com a qualidade e amplitude desta rede social. De modo que quanto mais fortalecida, disponível e diversificada, mais possibilidades as pessoas têm de suporte e apoio quando necessário. Pode ir. O que é importante, então, destacar, idem para acesso a serviços, recursos e redes de suporte comunitário. Então, o que eu quero destacar com esse slide aqui é que aquilo colocado por esses movimentos internacionais, como acesso a direito, ele também é fundamental neste sentido, porque o acesso a serviço de saúde, ele é um determinante social. Agora, o que é fundamental é que essas respostas todas, elas vão ser intersetoriais. E é isso que eu queria primeiro destacar aqui para vocês, enfim. Não é possível imaginar que todo o trabalho, todo o investimento em atenção em saúde mental e direitos humanos vai advir apenas de serviços de saúde mental. Ou as respostas são intersetoriais para poder atuar em cada um desses determinantes sociais, ou elas serão muito frágeis. Sim, então essa é a primeira mensagem que eu gostaria de passar. Pode ir, considerando o curto tempo. Por fim, sem fazer uma discussão para vocês, desse importante artigo que foi lançado pelo Benedetto Saraceno, chamado Lições para o Depois. O contexto desse artigo que ele publica é uma crítica à falência do sistema de saúde de Lombardia, na Itália, que foi a região da Itália em que a gente viu a situação mais grave de falência do sistema de saúde, em geral, né? E a crítica se coloca porque essa região é uma região muito rica e é uma região que investiu basicamente em serviços hospitalares. Então, a partir dessa crítica, o que ele quer afirmar é o que a gente precisa para depois, que a gente precisa entender em termos de estruturar serviços de saúde e de saúde mental que possam atender questões que não são emergenciais apenas, mas porque
relacionadas a determinantes sociais de saúde são estruturais, é que será preciso fortalecer a saúde do território e da atenção básica, e também será preciso criar estratégias adequadas de empowerment, estratégias que promovam uma participação e um outro lugar dos cidadãos nos serviços de saúde. Pode ir. Aqui eu faço uma longa citação, e eu escolhi colocar a citação porque é um artigo que não tem traduzido para o português. Eu fiz essa tradução para vocês poderem ter acesso, enfim, à citação na íntegra. Mas, fundamentalmente, aqui o que ele está dizendo é o que é empowerment? Porque para empowerment existem diferentes definições. Então, quando Serraceno afirma que é preciso criar dentro dos serviços estratégias de ampliar o empowerment das pessoas, o que ele está dizendo é que a gente precisa criar estratégias que promovam diferentes capacidades simultâneas à aquisição de bens e recursos, ou seja, a capacidade a aspirar maior bem-estar, maior liberdade, maior poder, a capacidade de adquirir instrumentos para ampliar o bem-estar, a liberdade e o poder, e também a capacidade de adquirir estes bens que ampliem o bem-estar e a liberdade. Então, não se trata apenas de um campo daquilo do que eu quero, mas também como serviços constroem oportunidades para essas pessoas terem acesso a esses direitos a partir do empowerment. Pode ir, por favor? Bom, e no limite, assim, só para destacar, né, o que significa isso um processo de empowerment, ele resulta da diminuição entre essa diferença de poder entre quem tem poder e quem não tem poder. E essa é a questão central dos serviços de saúde mental para garantir direitos, seja em tempos de pandemia, seja daqui para frente, né, depois da pandemia. A segunda questão que ele coloca é que para uma implementação adequada. Cláudia? Opa, tivemos um problema. Ué, será que ela caiu? Oi, agora eu estou escutando, eu tinha travado aqui. Okay. Desculpem. Vocês escutaram esse slide? Não. Então tá, então pronto, vou repassar. Por favor, repita de novamente. Bom, então, essa segunda questão colocada, que é em relação a como é que a gente constrói serviços de comunidade, baseados na comunidade, como fundamental, o que o Benedetto vai afirmar para além desses serviços precisarem ser territorializados, é preciso que a gente tenha uma estratégia para aplicar o que vem se chamando de welfare de comunitar, que é basicamente um bem-estar social na comunidade, em que, justamente, toda a discussão dos determinantes sociais estejam no bojo da discussão sobre direitos em saúde mental, estejam no bojo de toda a prática de saúde mental. Pode ir? Para concluir, então, esse artigo do Serraceno, acho interessante que ele fala o seguinte, é muito grande, então, resumo o que ele quer dizer nesse slide aqui olha, a pandemia é uma emergência global e ela requer orientações globais, do Movimento de Saúde Mental Global, da Organização Mundial de Saúde, e também estratégias econômicas globais, seja pelo FMI, Banco Mundial, União Europeia. Sem dúvida, essas são essenciais. Mas também é necessário que essa dimensão global não seja tão onipotente, porque, no fim das contas, quem produz a saúde mental no território é o local. Né? Então, daí que ele fala, é o local que deverá ser repensado, construído, radicalmente inovado e potencializado, porque se é verdadeiro que a dimensão global é potente, também é verdadeiro que aquela local é real. Então, é no local que se produz saúde mental e direitos. Por fim, eu gostaria de destacar, dessas experiências locais, um país que, enfim, que ele é referência no cenário internacional na saúde mental, que é o Brasil. Então, próximo slide, por favor, para finalizar. Só para dizer que, mesmo nesse cenário de pandemia, muitas experiências interessantíssimas foram desenvolvidas nos serviços brasileiros, né? E essas experiências tornaram-se oportunidade de construção de outros laços sociais com os usuários, oportunidade de aproximar os usuários dos serviços e, enfim, de criar novos direitos. Por exemplo, a questão das ligações telefônicas, que no primeiro momento era um problema isso, né? Fazer esses atendimentos remotos, muito maçante, muito difícil, porque também as pessoas vivem em condições de pobreza e de miséria e não têm acesso a esses dispositivos. Então, uma experiência que vem sendo muito destacada, que vários de vocês já devem ter ouvido, foi sobre o Plantão da Madrugada. Foi um grupo de WhatsApp criado no Rio Grande do Sul,
foi a Judete Ferrari, que foi a pessoa que criou esse grupo, enfim, que foi a potencializadora desse grupo, que é um grupo de suporte entre pares de usuários, que passam durante a madrugada, e durante o dia também, apoiando-se uns aos outros, numa estratégia de suporte entre pares. Uma outra experiência, muito brevemente, que eu queria contar, em relação aos CAPSI, que vem contando, os CAPs infanto-juvenis, experiências interessantíssimas sobre a possibilidade de estar no lar das pessoas. Então, me recordo de um dos colegas, de um CAPSI aqui de São Paulo, que conta que numa brincadeira que ela quer eu quero, o que? Eles perceberam que em determinado momento, eles pediram, eu quero um saco de feijão. E a criança não tinha um saco de feijão em casa. E isso resultou num trabalho com essa família, de poder tentar entender qual era o tamanho da miséria material que eles estavam vivendo e de construir um suporte social para essa família. Né? Então era uma ideia de estar dentro da casa, um jeito de chegar na casa. Outro exemplo, o CAPS 3 Brasilândia, que criou um projeto de geração de trabalho e renda, de produção de máscaras, no contexto da pandemia, fazendo assembleias conjuntas para discussão sobre valor, sobre para quem vender, sobre qual máscara seria feita, produzindo justamente empowerment. Um terceiro, que eu acho belíssimo, que é o CAPS como produtor de saúde no território. Então, teve um CAPS AD que ele instalou um bebedouro público no território, porque era um lugar que não tinha água. Então, a gente está dizendo de um CAPS que se projeta para o território numa perspectiva de welfare, de comunitar, e produz também para o território saúde. Então, não é apenas uma discussão de saúde mental no interior do CAPS, mas é o CAPS trabalhando junto com aquele território. Por fim, a Frente Samira de CAPS, que foi elaborada no Rio de Janeiro, que é sem problemas. A Frente Samira de CAPS, que foi criada no Rio de Janeiro, que é um coletivo de usuários, familiares e trabalhadores de saúde mental, que se fortaleceu no contexto da pandemia, fazendo reuniões periódicas para discutir como é que era a realidade de cada serviço. Isso fortaleceu aquilo que é o mais belo na reforma psiquiátrica, que é a relação entre as pessoas. Agora, realmente, para acabar, que é o seu com o meu tempo, a gente não podia deixar de falar, pode passar para o último, por favor, que é a pergunta que fica, que é, o que foi feito dos hospitais psiquiátricos? Sim, essa pergunta, ela não foi respondida até agora. Quantas pessoas nos hospitais psiquiátricos que estão ainda hoje pegaram Covid, enfim, o que aconteceu com essas pessoas, se teve situações de óbito, se não teve, com exceção de uma denúncia que teve no Sul, não há relatos do que se passou nos hospitais psiquiátricos em tempos de pandemia. E como a gente sabe das precárias situações desde os hospitais psiquiátricos, é de se imaginar que situações gravíssimas tenham ocorrido. Então, também, em relação aos direitos humanos de saúde mental, é preciso lembrar de quem ficou para trás, de quem está para trás. Né? Nas palavras do Franco Rotelli, assim, qualquer processo de desiste, neste sentido, será sempre tarde. É isso. Por fim, obrigada. Muito Peço desculpas obrigada. por ter avançado no tempo. Muito obrigada, Cláudia. Muito importante sua contribuição, trouxe questões muito importantes para a gente levar, pensar, fazer pesquisa, questionar no território. Agora eu vou passar a palavra a Catarina Dal, consultora em saúde mental da OPAS-OMS. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, gente. Eu estou aqui colocando a apresentação. Queria saber se vocês conseguem ver. Por enquanto, só está branquinho para mim. Vou tentar de novo. E agora? Agora não. Bem,
acho que estava indo, né? Pode ser. Às vezes a internet e o Meet não conversam muito bem. Vocês falaram que é para colocar como uma janela, né? Isso. Aqui, agora está aparecendo. Estava demorando um pouco. Conseguem ver? Agora vai aparecer. Isso, apareceu. Beleza. Gente, então, boa noite a todas e todos. Quero primeiro saudar a professora Carla Ventura, a equipe, saudar a Cláudia, todo mundo que está nos assistindo, e agradecer pelo convite para participar desse workshop, para discutir um tema tão importante, que está cada vez mais se aparecendo e se constituindo como uma agenda prioritária no campo da saúde mental, no campo da vida, né? Então, o desafio aqui é a gente poder falar dos próprios desafios e possibilidades para o exercício dos direitos, né, das pessoas com transtornos mentais durante a pandemia, mas eu queria já de antemão poder ampliar um pouco esse olhar e um pouco na linha do que a Cláudia já falou, né, fazer uma discussão para a gente pensar o exercício dos direitos das pessoas, né, das pessoas como, assim, da população, das pessoas com necessidades de saúde mental, enfim, acho que a gente vai precisar bastante ampliar esse olhar para poder fazer essa discussão do acesso à saúde mental, da saúde mental e direitos humanos nesse contexto da pandemia. Então, para falar dos desafios que a saúde mental vem enfrentando no contexto da pandemia, eu acho que é importante a gente falar um pouco dos desafios anteriores, né? Quais são os desafios antigos, entre aspas, né? Que a saúde mental no contexto global e no contexto nacional também vem enfrentando. Então, a gente vem observando aí nos últimos 20, 30 anos um aumento crescente da carga global das doenças que é atribuída aos problemas mentais, neurológicos, por uso de substâncias, suicídio, né, isso no mundo, no Brasil também. De um lado, então, tem esse aumento da carga global, de outro lado, a gente vê o que a OMS vem trazendo em termos de dados, é que 75% a 90% da população, das pessoas, sobretudo populações em países de baixo e médio poder econômico, não têm acesso ao tratamento que precisam, né? Então, a gente já tem um contexto de uma lacuna de cuidado significativa e uma lacuna de cuidado que se coloca, sobretudo, para as populações mais vulneráveis, para os países periféricos, para as comunidades, né, com baixo ou médio poder econômico. A gente tem um contexto também de que as pessoas com condições mentais graves, elas morrem 10 a 20 anos antes em relação à população geral. Então, por si só, o fato de a pessoa ter uma condição mental já de alguma forma, ela tem mais chance, né, de morrer. São mortes que poderiam ser evitadas se as condições fossem outras, não tanta de pobreza, enfim, de acesso a serviços, etc. A gente tem também esses dados também que a OMS recentemente publicou, populações que estão em contexto de conflito armado, né, a gente, de 1 a 5% das pessoas, uma entre 5 pessoas tem algum problema de condição, alguma condição mental, quer dizer, uma taxa aí de 22%, 25% das pessoas vêm a desenvolver algum problema de saúde mental nesses contextos. E as questões econômicas, né, que nesse ano a OMS lançou a campanha em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental, sobretudo fazendo um advocacy para que os Estados-membros, os países, a sociedade civil entenda e compreenda a necessidade de investimento em saúde mental. A economia global perde em torno de $1 trilhão devido aos problemas de ansiedade e depressão. Na região das Américas, sobretudo, o gasto médio dos países em saúde mental é de 2% ou menos até do total gasto em saúde, sendo que 60% ou até mais desses gastos se concentram, são destinados, são alocados para a manutenção de hospitais psiquiátricos que são
por si só, a gente sabe que a maioria deles, enfim, já tem questões aí de violações dos direitos humanos, então, é um modelo de tratamento que não considera as necessidades necessariamente existenciais de conexão com a comunidade, de conexão social, de inserção na vida cotidiana. Então, a gente tem um cenário de profundas desigualdades, iniquidades em saúde e também iniquidades em relação ao acesso à saúde mental. Isso do ponto de vista no próprio campo da saúde mental, mas acho que foi bom que a Cláudia já começou a trazer essa discussão, e eu também quero reforçar a discussão que está colocada no cenário mundial, e a gente precisa cada vez mais disseminar e levantar essa discussão para outros locais, outros ambientes da sociedade, sobre a questão dos determinantes sociais de saúde mental. Esse é um artigo publicado na Lancet, em 2018, final de 2018, e é um artigo que traz justamente essa discussão sobre esses macrodeterminantes, né, sociais para a saúde mental. Então, a gente vê aí uma gama de determinantes que vão desde questões do campo demográfico, quer dizer, questões relativas aos próprios determinados grupos, pessoas com algum tipo de desigualdade de gênero, tem mais, por exemplo, risco e chance de desenvolverem problemas mentais, determinantes relacionados ao campo econômico, crise econômica, desemprego, a pobreza, elas são determinantes importantes, sobretudo para a depressão, para suicídio, isso, enfim, sobretudo em adultos e pessoas idosas, determinantes relacionados à própria comunidade, à violência comunitária, enfim, as próprias relações interpessoais, conflitos armados, também está totalmente relacionado ao desenvolvimento de problemas de saúde mental, abuso de substância, agressividade em crianças e adolescentes, eventos ou desastres, pandemias, enfim, crises humanitárias, socioambientais, também a migração, também estão relacionadas ao aumento desses problemas e necessidades de saúde mental. Enfim, uma série de esferas do mundo da vida que estão totalmente relacionadas às formas das pessoas viverem, sofrerem e adoecerem do ponto de vista da saúde mental. Eu diria que os desafios antigos, então, para a gente sistematizar um pouco, né, a gente pode entender primeiro essa questão da lacuna de cuidado, é um desafio importante que tem sido enfrentado no contexto mundial. A OMS lançou o programa de ação para reduzir as lacunas de saúde mental no contexto global. O Brasil, enfim, nos últimos, eu diria que, de 2000 a 2016, teve um avanço importante na ampliação da cobertura de serviços de base comunitária para a superação dessa lacuna de cuidado, mas a gente tem ainda muito a avançar. A questão das desigualdades sociais, das iniquidades de saúde, são desafios antigos também, a violação dos direitos humanos, a perda de vidas, né, pessoas que, pelo fato de terem transtorno mental, sofrem mais violência ou morrem antes da média da população, o baixo investimento e um modelo de cuidado, de financiamento que ainda é centrado no hospital. Então, eu acho que esses são os desafios antigos, mas atuais ao mesmo tempo, que no contexto da pandemia eles tendem a se agravar, eles acabam se aprofundando, né? E aí, para pensar a saúde mental no marco dos direitos humanos, eu também trouxe esse relatório do relator, né, da ONU, que a Cláudia já citou, o Daniel Esporá, que ele foi publicado em abril de 2019, e ele traz justamente essa discussão dos determinantes sociais da saúde mental no marco dos direitos. Quer dizer, a gente precisa entender a saúde mental a partir do marco dos direitos. A ideia é que todo ser humano ele tem o direito a acessar a saúde, a desfrutar ao mais alto nível de estándares da sua saúde física e mental,
né? Então, é um relatório que justamente traz essa visão crítica sobre os determinantes sociais, sobre as questões subjacentes, importantes de serem discutidas para o avanço, né, da saúde mental, da discussão do acesso ao direito à saúde mental, do acesso universal à saúde mental. A ideia, então, é que a gente possa trazer a discussão da saúde mental à luz da questão dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, da equidade e da questão dos determinantes sociais da saúde. Na pandemia, a questão, assim, o momento que a gente está vivendo, único na história da humanidade, a gente está vivenciando isso na pele, né, traz desafios importantes e impactos importantes para a vida das pessoas, para a economia, para a vida das famílias, né, para a dinâmica familiar, enfim. Existe uma estimativa também da OPAS de que 30%, 50% da população pode vir a desenvolver algum tipo de questão, de ter algum tipo de demanda de saúde mental, de sofrimento agudo. Porém, é importante a gente estar bem atento também, isso é o que a Cláudia falou, eu também queria reforçar, ao risco da gente medicalizar e psicopatologizar questões que são intrínsecas ao momento que a gente está vivenciando. A tendência é de que esses sofrimentos, eles tendem a se estabilizar, né? A gente está num momento já que estão mais de 6 meses de pandemia, a ideia é que a gente tenda a se recuperar, a se estabilizar, mas, por outro lado, pessoas com condições pré-existentes, ou pessoas que estejam em situação de grande vulnerabilidade, migrantes, indígenas, pessoas em situação de rua, privadas de liberdade, têm mais chance de desenvolverem problemas mentais. Então, a gente precisa ter uma certa atenção e dar o peso certo para as questões, quer dizer, não sair disseminando que vai existir uma pandemia de problemas de saúde mental, né? Acho que é importante ter cuidado em relação a isso, porém entendendo que os impactos são múltiplos, né? A gente está vivenciando já mais de 6 meses, a tendência é dos problemas se tornarem perenes, né? Persistir ao longo do tempo, estresse agudo, luto, questões da vida cotidiana, mas que estão cada vez mais intensas, a questão do medo, né, de ser infectado, o uso de álcool, de substâncias, as preocupações devido a perdas financeiras, as próprias perdas financeiras, problemas do campo do trabalho, do desemprego, enfim, todo um momento de incerteza, de desamparo profundo que a gente está vivenciando, ele tem impactos na saúde mental, questões também, a gente tem observado em alguns estados, o aumento da violência doméstica, devido ao confinamento, pessoas que estão vivendo no mesmo ambiente, e essa questão da perda da liberdade de ir e vir, de circular na cidade, de participar da cidade, enfim, várias questões que a gente está vivenciando, não cabe aqui listar todas elas, mas isso tem consequências importantes para as pessoas e para a sociedade como um todo, né? Eu acho que a pandemia, ela coloca também, é importante a gente colocar na mesa a discussão sobre o direito de acesso universal, mas também sobre o direito de acesso à internet. Então, eu acho que essa é uma das questões que a gente tem sido discutidas também, o acesso à internet, o acesso aos serviços, à medicação, estão dentro de todo esse campo da discussão dos direitos também, dos direitos fundamentais. E, recentemente, as Nações Unidas lançou esse policy briefing, fazendo justamente essa advocacy, chamando a atenção dos Estados-membros, enfim, organismos internacionais, autoridades sanitárias vêm expressando essa preocupação e fazendo advocacy, né, junto aos Estados-membros, à sociedade civil, ao terceiro setor, ao setor também privado, da importância de se aumentar os investimentos em saúde mental, né, devido à pandemia da Covid-19. Então, a OMS recentemente lançou uma avaliação rápida que foi feita no mundo, né, com a participação de diferentes países, falando dessa questão da interrupção dos serviços, da falta de continuidade
do dado, interrupção da disponibilização de medicação, enfim, questões que estão colocadas para pessoas que já são usuários de serviços de saúde mental, e esse risco da descontinuidade, do agravamento do sofrimento, da sua própria condição humana, né? Então, é importante a gente trazer isso para a discussão. A gente tem conhecimento de serviços que tiveram respostas inovadoras, porém também tem conhecimento de serviços que suspenderam os atendimentos, porque muitos dos profissionais tiveram que trabalhar na resposta à Covid, ou porque a gente ainda não teve tempo de se organizar para dar a resposta adequada para as pessoas que já têm condições, já são usuários de serviço. Então, a pandemia, ela coloca um desafio grande, novos desafios, né, além dos que já existem, novos desafios da gente pensar em estratégias inovadoras de intervenção. A principal tecnologia da área da saúde mental são as relações humanas, é o acolhimento, né, são tecnologias leves. Então, a pandemia colocou radicalmente para a gente esse risco de interrupção, de quebra dessas tecnologias, e a gente está precisando inovar, ter novas tecnologias, e aí a questão do acesso à internet, das intervenções remotas, está colocada como algo que eu acho que vai seguir aí durante, enfim, não tem como a gente mudar agora essa perspectiva de utilizar a tecnologia, a internet, o computador, as intervenções remotas, a partir de incorporá-las dentro dos serviços de saúde mental. Aqui tem o Comitê Permanente Interagências, o IASC, enfim, uma autarquia, uma dimensão, uma autarquia, um grupo importante que vem pensando as intervenções de saúde mental e apoio psicossocial no contexto humanitário e no contexto da pandemia também, e eu trago aqui para a gente pensar um pouco esse marco de referência que o IASC traz, a famosa pirâmide do IASC, para a gente poder pensar, então, nos tipos de intervenção que são importantes de serem desenvolvidas, né? A ideia é que as intervenções de saúde mental e apoio psicossocial, elas não devam se restringir aos serviços especializados, muito pelo contrário, isso já está sendo discutido no campo global há muito tempo, a ideia de que as intervenções de saúde mental, de atenção psicossocial, elas podem se dar em diferentes níveis, e que não devem se constituir como um programa único, e que não tenha integração com outros níveis da pirâmide, outros tipos de programa, muito pelo contrário. A ideia é que, no primeiro nível, né, da pirâmide, existem questões importantes, intervenções importantes da gente considerar, que estão justamente no campo das políticas sociais de saúde, das políticas sociais de modo geral. Então, a primeira forma da gente proteger a saúde mental é a gente garantir renda, trabalho, moradia, acesso aos direitos básicos e fundamentais, como água, alimentação, acesso à educação, à escola. Esse é o primeiro nível de intervenção que é preciso ser feito, e que geralmente é importante que seja intersetorial, quer dizer, a saúde por si só, ela não vai dar conta de construir uma resposta para a complexidade dos problemas que estão colocados durante a pandemia. Indo para cima da pirâmide, então, nesse segundo nível de intervenções, existem aquelas que são relacionadas a justamente estratégias de fortalecimento dos apoios comunitários e familiares, a conexão social, que está em risco devido à situação da pandemia, né, as medidas de distanciamento físico, de isolamento social, elas colocam um desafio importante para a questão da conexão social. E é justamente aí que a saúde mental precisa atuar também. A gente precisa ter um trabalho de base comunitária junto às lideranças comunitárias, a pessoas que estão aí, lideranças religiosas, enfim, é importante ter um trabalho intenso de fortalecimento desses laços sociocomunitários, que envolvem, por exemplo, grupos de ajuda mútua, atividades de promoção de vida, né, junto a jovens, crianças, atividades que, enfim, nas escolas de promoção, enfim, de saúde mental, enfim, é importante a gente ter aí um rol de intervenções que vão atingir justamente esse nível sociocomunitário.
Outro nível de intervenções... Sim? Catarina, 5 minutos. Tá joia, obrigada. Já estou terminando, mas um outro nível de intervenções são justamente aquelas intervenções nos apoios não especializados, quer dizer, na rede de atenção primária. É imprescindível, tá, enfim, agora, mais que nunca, a importância da gente fortalecer e integrar a saúde mental na atenção primária. As pessoas precisam receber o cuidado próximos às suas casas, ao lugar onde se tratam. A ideia também da gente poder fortalecer uma perspectiva da integralidade na rede de atenção primária, o trabalho importante dos agentes comunitários no sentido de fornecer suporte prático, emocional para os usuários do sistema, enfim, a ideia de fortalecer a saúde mental na atenção primária, que estaria aí nesse terceiro nível. E no último nível, claro, fortalecer os serviços especializados, mas quais serviços, né? A ideia é justamente que sejam serviços especializados de base comunitária, que possam favorecer a integração comunitária, favorecer o acesso das pessoas que mais necessitam de um serviço especializado. Aqui, então, algumas ações da OPAS que a gente tem feito. A gente está com um projeto de saúde mental e apoio psicossocial lá em Roraima, né, em resposta ao contexto migratório, devido ao fluxo venezuelano, de imigrantes e, enfim, refugiados. A gente também tem apoiado algumas iniciativas de capacitação remota do EMEDGAP, justamente com a perspectiva de fortalecer a integração da saúde mental na atenção primária. Fizemos algumas campanhas de promoção de saúde mental com vídeos, no sentido de ampliar a consciência, de combater o estigma também, e temos trabalhado intensamente aí, também junto com alguns representantes do IASC e de outros grupos também, de saúde mental e apoio psicossocial, na disseminação, na construção e disseminação de documentos. Aqui são alguns exemplos desses recursos. Enfim, para falar um pouco das possibilidades agora, né, da gente poder trazer algumas estratégias, então não ficar só nos desafios, mas, assim, a importância de se trabalhar a questão da conexão social, né, a falta de coesão social é um fator de risco importante para as questões de saúde mental. Então, mais que nunca, a gente precisa criar estratégias, sejam elas remotas, à distância, de fortalecer a conexão social entre as famílias, entre a comunidade, entre as pessoas. A questão da saúde mental está colocada, sobretudo, a partir do acesso aos direitos fundamentais, e, nesse sentido, os Estados-membros, os países, têm um papel fundamental em criar possibilidades de vida, né, em favorecer o acesso das pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, aos direitos básicos. A questão também da liderança e da coordenação, isso já é também consenso no contexto internacional, a importância de terem estruturas de coordenação, de liderança, estruturas intersetoriais, não somente do setor saúde, mas que possam fortalecer a resposta, implementar diretrizes e enfim, acompanhar as ações, de alguma forma, que se dão no âmbito do país. E a questão do aumento do investimento também. Isso está mais que, né, assim, tá mais que provado, está mais que claro, a clara justificativa. Sem investimento não tem como produzir acesso, favorecer o acesso à saúde mental, a importância de que esse investimento também ele esteja atrelado aonde vai alocar o recurso. Então, não é qualquer serviço que a gente precisa criar serviços, mas serviços abrangentes, integrais, baseados na comunidade, que estejam sensíveis à experiência e às necessidades da população. E a questão da participação social, né? A gente também, dentro de uma perspectiva de uma democracia participativa, né, de que, de fato, as pessoas que mais necessitam possam participar, construir as políticas públicas e construir a resposta que a gente necessita para o fortalecimento da saúde mental e do bem-estar psicossocial. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Agora, vamos lá para a discussão. Obrigada. Muito obrigada, Catarina. Muito obrigada, Cláudia. Foram contribuições muito importantes. E agora vamos abrir para as perguntas.
O pessoal está elogiando as palestras. Bom, enquanto não vem as perguntas, eu vou fazer a minha. Catarina, você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da OMS ter falado de que pode a falta de investimento e a gente deixou de investir em saúde mental. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, claro, Jussara. Primeiro, assim, histórico, né? A saúde mental, historicamente, é uma área negligenciada em relação aos investimentos em saúde. Então, isso já está colocado, né? Existe uma diferença grande entre os países centrais, os países de alto poder econômico e os países de médio e baixo poder econômico. Enquanto países de alto poder econômico investem em cerca de $80 per capita, os países de baixo e médio poder econômico investem $80, $1 per capita, né? Na região das Américas, como eu falei, a média de investimento dos países em saúde mental é de 2% ou menos até do total do orçamento da saúde. O Brasil ele teve um momento de muita expansão, que chegou a investir praticamente 2%, né, gestões daí que vai de 2002 a 2012, 2013. Desde então, o Brasil vem caindo, o investimento em saúde mental vem caindo. Hoje está aproximadamente 1,5% do total de gasto na saúde, sendo que houve uma queda, uma diminuição do ritmo da criação de serviços tipo CAPS, serviços comunitários, de um lado, e um aumento do valor de leitos psiquiátricos. Então, assim, a gente, de um certo momento, de 2006 para 2012, viveu um momento áureo na nossa política de saúde mental, com inversão dos gastos alocados no hospital para gastos mais alocados em serviços comunitários, e agora a gente está vivendo um risco significativo, né, de reinversão desse modelo, não só de cuidado, como de financiamento, né. Então, isso é importante a gente saber, né, ter essa informação, no sentido de poder fortalecer o advocacy, os estudos, né, poder fazer estudos também em relação a essa questão do financiamento, para cada vez mais construir evidências e advogar por mais investimentos em saúde mental. Ótimo. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, o Guilherme Faco está perguntando para a Catarina a respeito da privatização do SUS, no seu senso comum. O que tem a dizer? Essa pergunta é importante. Essa pergunta está colocada, na verdade, desde a própria origem do SUS, né? O SUS foi criado num contexto de políticas neoliberais, na contramão, né, desde os anos, enfim, final dos anos 80, início dos anos 90, que foi a sua consolidação e implementação. Então, assim, essa questão da privatização, ela está colocada no próprio nascimento do SUS e os trabalhadores de saúde, enfim, a gente vem trabalhando no sentido de que o SUS seja 100% público, universal, né? A gente tem assistido, nos últimos anos, uma situação, nos últimos anos, acho que até também desde seu nascimento, né, a questão do subfinanciamento crônico, né, do sucateamento do SUS, e isso, muitas vezes, é justificativa para que, então, se opte pela própria privatização do sistema, né, alguns sanitaristas vêm falando que o SUS vem vindo no movimento de americanização do sistema, né, de cada vez mais espaço para as operadoras de saúde. Isso não é de hoje, isso já está vindo há alguns anos, né, enfim, em
Então, eu acho que a gente precisa, enquanto trabalhadores da saúde, enquanto sociedade, poder defender o nosso maior patrimônio, né, que é o SUS, né, dentro dessa perspectiva de acesso aos direitos, né, a saúde como um direito de todos, dever do Estado. Eu acho que isso é algo que a gente tem que perseguir e trabalhar, enfim, para poder proteger o nosso sistema de saúde. Bom, tem mais uma para finalizar. Em ambas as apresentações falou-se sobre a psiquiatrizar e psicologizar questões de cunho social. Na opinião de ambas as palestrantes, a linha divisória será impactada em decorrência da pandemia? Tal diferenciação deve ser revista? Posso começar para dar uns... Por favor. Tudo bem, Catarina, como vai? Prazer estar aqui com você. Bom, retomando, principalmente fazer um comentário sobre a questão feita para a Catarina, porque é uma questão fundamental mesmo, né? Pensando ainda mais no contexto nacional, como é sobre o SUS, todo o sistema de saúde mental está estruturado dentro do SUS. Sem SUS, não há sistema de saúde mental. Então, quando a gente fala em privatizar o SUS, a gente está falando em também privatizar e precarizar o sistema de saúde mental. Ainda mais lembrando que uma das grandes vitórias da reforma psiquiátrica nos últimos anos foi a interiorização dos serviços de saúde mental, seja, enfim, por meio da atenção básica, da oferta a partir das estratégias de saúde da família, seja por meio de CAPs nos interiores do Brasil, sem privatizar, nem que seja por aquilo que foi hoje a questão colocada do dia, pela concessão da gestão para a iniciativa privada, é um retrocesso sem tamanho e um problema enorme. Agora, em relação à ideia de psiquiatrizar, psicologizar questões sociais, enfim, como é uma pergunta muito direta se a pandemia coloca essa questão uma certa linha divisória, do meu ponto de vista, não, porque não se trata de algo colocado pela pandemia, mas por uma certa perspectiva do que é saúde mental, de como é que se entende saúde mental, como se entende saúde e como se entende cuidado, de um modo geral, né? Assim, a psiquiatrização, por exemplo, ela tem a ver com você fazer uma leitura das dinâmicas e problemas sociais a partir de uma objetificação da pessoa em termos de uma patologia. Isso está colocado pelo próprio entendimento, enfim, pelo episteme da psiquiatria tradicional. Então, não necessariamente, enfim, a pandemia vai agravar isso. Assim, depende do que for ser feito a partir dos serviços de saúde, enfim, neste momento. O mesmo vale para a psicologização, enfim, que é um movimento mais recente. Né, assim, por muitos anos foi muito claro os movimentos contra a psiquiatrização e a gente foi esquecendo um pouco do risco de psicologização. Hoje em dia vem se falando mais sobre isso. É isso. Agora a Catarina vai responder ou a gente já se... Não, eu acho que é isso que a Cláudia falou, né? A questão está colocada já, enfim, anteriormente, né? O próprio sistema, um certo sistema psiquiátrico já vem se constituindo, né, no sentido de produzir patologias a partir de experiências de sofrimento da vida cotidiana, sofrimento humano. Então, isso está colocado de uma forma geral, né? A grande farmácia, grandes farmacêuticos, né, enfim, tem interesses também financeiros nisso, né, o que a pandemia coloca, eu acho que é uma radicalização desse risco, a ideia de que todo mundo vai precisar de serviço especializado. Não, muito pelo contrário, né, são reações esperadas, as reações, tudo que a gente está vendo agora, o luto, o estresse, são reações mais que são comuns, são normais, esperadas dentro desse momento. Então, não cabe a gente medicalizar, né, em relação à questão da psicologização. Eu também tenho prestado atenção nisso, às vezes até, eu sou psicóloga, mas às vezes eu sinto uma apropriação também da categoria, né, da psicologia em relação a certas formas de cuidado que são necessárias nesse momento, que são, enfim, podem ser específicas da psicologia, mas a tendência também do movimento global de saúde mental é justamente de fortalecer trabalhadores comunitários, trabalhadores não especializados. Então, eu acho que a gente está um pouco nesse fio da navalha, e a pandemia, no meu entendimento, acho que não seja uma linha divisória, mas ela
aprofunda problemas, questões que já eram existentes e estão cada vez mais visíveis, né, e, enfim, notórias. Bom, eu vou encerrar a sala nesse momento, porque a gente já está um pouquinho atrasado, e vamos nos dirigir ao encerramento. Peço desculpa a Ana Júlia, que não, infelizmente a gente não vai poder fazer sua pergunta. Mas eu acho que a Cláudia até respondeu ela quando estava respondendo a outra. Uhum. Acabou respondendo, então peço desculpa para não poder falar. Bom, enfim, muito obrigada a todos e vamos nos dirigir ao encerramento na outra sala. O link está aqui no chat, gente. O link para o encerramento. Muito obrigada, a Cláudia e Catarina. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Muito legais. Até mais, gente.